Primeira Epístola de João, capítulo 2, do 3 ao 6. Todos encontraram? Amém. Nos diz a palavra do Senhor: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, louvamos o teu santo nome, Pai. Somos gratos a Ti por Tua infinita misericórdia em nossa vida. Pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração de uma forma simples e objetiva através da Tua palavra. Que o Senhor fale da forma que o Senhor quiser, Pai, ao nosso coração. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Você já se perguntou se realmente você conhece a Deus? E se a gente conhece a Deus, que proporção nós conhecemos a Deus? A que proporção? O que resultado esse conhecer a Deus tem feito em nossa vida como cristão? Você já parou para ver essa questão? Nos tempos de Paulo, do apóstolo Paulo, existem alguns tipos de conhecimento sobre a divindade de Deus. Eu separei 3 entre delas, só para a gente ter uma noção como aquelas pessoas pensavam, o que era conhecer a Deus. A primeira dela era o intelectual filosófico. Essas pessoas acreditavam que conhecer a Deus era uma experiência intelectual, mas não produzia ética e nem morais. Não produziu transformações éticas e morais, perdão. Hoje não é, ainda existe essa linha de pensamentos. O segundo é o místico ascético, né? Esse pensamento, ele fala que conhecer a Deus era sentir, era uma experiência sensorial. Predominavam as religiões de mistérios, em que nelas as pessoas acreditavam que uniam a divindade, e essas pessoas entravam em êxtase, e era uma experiência passageira, bem conhecida hoje também em algumas religiões. A terceira mais conhecida que eu selecionei para a gente ter conhecimento, era o conhecimento judaico-cristão. Veja bem a diferença. O conhecimento judaico-cristão acredita que o conhecimento de Deus vem por meio da sua revelação. Como esse Deus é um Deus santo, conhecê-lo implica querer ser santo também. O conhecimento de Deus não é fruto da especulação humana, nem de uma experiência emocional, mas de uma experiência com Deus que nos transforma. Hoje não é muito difícil nós encontrarmos pessoas que se diz conhecer a Deus, mas você não vê essa segurança. Pessoas que no seu comportamento, no seu falar, deixam dúvidas sobre isso. Mas isso nos faz perguntar como nós conseguimos provar que nós conhecemos a Deus. Como nós demonstramos que realmente conhecemos a Deus. O apóstolo João, ele vivia em um tempo que os cristãos que viviam no paganismo precisavam compreender qual era o verdadeiro sentido de conhecer a Deus. Não é muito diferente de hoje. Nós, como os cristãos, muitas das vezes precisamos nos posicionar e saber que Deus nós conhecemos, saber que Deus verdadeiramente nós cremos. Muitas das vezes nós somos cristãos apenas dentro da igreja, mas quando nós estamos fora, nós não nos comportamos como um verdadeiro cristão que conhecemos a Deus. Por isso, João afirma, através da sua palavra, que a primeira coisa, conhecer a Deus, é obedecê-lo, como nós vimos no versículo 3. E nisso sabemos que o conhecemos. Sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Então, só através de conhecer a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, é que nós vamos ter essa certeza, nós vamos
poder dizer que conhecemos a Deus. É impossível nós conhecermos a Deus se nós não conhecemos a sua palavra, se nós não obedecemos a sua palavra. Se nós não temos uma vida devocional, se nós não conhecemos a vontade de Deus, é impossível que nós possamos dizer que conhecemos a esse Deus. Somente através da palavra de Deus é que nós vamos conhecer a sua vontade sobre nossa vida. E infelizmente muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não sabem justamente a vontade de Deus na sua vida, por não ler a palavra, por não conhecê-la, e fica buscando em outras fontes que não seja a palavra de Deus, para poder satisfazer o seu coração. A segunda observância que eu fiz aqui é que a partir do momento que nós conhecemos a sua palavra, o obedecer a Deus produz o aperfeiçoamento do seu amor em nós. A obediência a Deus produz em nós um caráter de Deus, que é gerado em nós pelo Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é amor. Para que nós possamos saber se obedecemos a Deus, nós temos que olhar para Cristo. Então é impossível nós conhecermos a Deus e não haver uma transformação no nosso ser. É impossível nós dissermos que conhecemos a Deus, que seguimos a sua palavra e não haver uma transformação de caráter, de mudança, no nosso falar, no nosso agir, no nosso comportamento. É impossível, porque quando nós cremos em Deus, quando nós conhecemos Ele como de fato Ele é, nós mudamos, porque o nosso desejo é ser como Ele é, e o amor passa a reinar na nossa vida. E isso acontecendo, o sinal da nossa obediência a Deus é a nossa semelhança com Cristo. Nós temos criado nossa maneira de avaliar as pessoas no nosso reino de Deus, pela posição que essas pessoas ocupam muitas das vezes, o conhecimento que têm, pelos seus dons que possuem. Mas quando Deus nos avalia, Ele não olha para essas coisas, mas quando nós nos parecemos com Cristo, devemos olhar para as pessoas como Cristo olharia ou olha para nós. Infelizmente a igreja tem pecado muito nessa questão de avaliar as pessoas pelos seus status sociais, muitas das vezes pelo cargo que ocupa, ou pelo o emprego que ela tem. Mas Deus, nós temos que analisar que Deus não olha para nós dessa forma. Deus não olha para cada um de nós dessa maneira. E se nós temos esse conhecimento e obedecemos a sua palavra, nós devemos ser imitadores de Cristo. Nós devemos olhar para o nosso semelhante como Cristo olha por nós. Quem nós éramos? Cristo nos resgatou, Cristo teve misericórdia. Quem de nós teríamos o direito de ser chamado filho de Deus? Só através da sua infinita misericórdia. Então nós temos que ter esse olhar de misericórdia pelo nosso próximo. Às vezes nós olhamos para uma pessoa que nos ofende, até usamos um jargão que diz, não, eu perdoo, mas não quero ver nem perto de mim. Será que Deus faria isso conosco também? Nós temos que ter esse sentimento de amor, se realmente nós conhecemos a Deus. Porque a Bíblia nos fala, aquele que diz que conhece a Deus e não ama o seu próximo é mentiroso. Nós temos que ter isso em nossa mente. Nós devemos ter humildade para reconhecer quando nós erramos, mas também devemos ter fé para receber esse perdão e coragem para seguir adiante, porque não é fácil, irmãos. As dificuldades, o mundo está sempre para nos apontar os erros, nos apontar as falhas, mas nós não podemos cair nessa cilada. Nós temos que confiar no Deus que nós falamos que conhecemos, e assim também temos que ser em perdoar e ajudar ao próximo quando ele assim errar conosco. A Bíblia nos conta uma história que envolve 3 homens, que eu achei muito interessante e que se encaixa nesse contexto de uma pessoa que verdadeiramente conhece a Deus e que ela demonstra o amor do Espírito Santo, demonstra o perdão e o amor ao próximo. Nós já estudamos sobre isso aqui, sobre esses 3 homens que eu vou falar para vocês.
é muito conhecido pela igreja, pastor Jamson já nos contou toda essa história, mas eu queria trazer de um âmbito para que vocês entendessem a mensagem que eu quero passar. Eu vou falar sobre João Marcos. João Marcos era um jovem talentoso e temente a Deus. O seu lar era cristão e ele e sua família sentiam uma profunda gratidão pela misericórdia de Deus. Isso aí a gente pode conferir, depois você pode ver em casa, no livro de Atos, capítulo 12, verso 12. Eu acredito que no seu coração era latente o desejo de ser missionário, porque assim que houve a primeira oportunidade que teve, Marcos se juntou ao seu primo Barnabé e a Paulo, ambos missionários, para auxiliá-los na missão no território da galáxia. Ele ainda era jovem, inexperiente, não fazia ideia dos desafios do ministério missionário. Engana-se a pessoa que ser missionário, né, irmãos, não tem desafio, né? Às vezes a gente vê o missionário indo para outra região, a gente acha que é apenas uma viagem, é apenas um lazer. Engana-se essas pessoas quando vai ver os desafios, o cultural, longe de sua família. Assim também aconteceu com Marcos. E isso acontecendo com o passar dos dias, Marcos passou a sentir as dificuldades desse ministério. Ele começou a sentir como se fosse um fardo sobre a sua vida, por falta de experiência. O desânimo e o medo tomaram João Marcos. Ele até trabalhava com êxito sob as circunstâncias favoráveis, quando estavam favoráveis a ele. Mas agora, em meio à oposição e perigos que tantas vezes cercam o missionário pioneiro, inicialmente ele não suportou as dificuldades como um bom soldado na cruz. Devia aprender ainda a verdade e enfrentar valorosamente os perigos, perseguições e adversidade. À medida que os apóstolos avançavam, encontrando dificuldade cada vez maiores, Marcos intimidava-se e, perdendo todo o ânimo, recusou-se a prosseguir e retornou a Jerusalém. Muitas das vezes assim é a nossa vida, irmãos. Na primeira dificuldade, muitas das vezes nós pensamos em desistir. Como o pastor Rony uma vez já falou, quem de nós aqui não já pensou em desistir? Quem de nós não já pensou em chutar o pau da barraca, não é verdade? Mas eu queria levar você a um pensamento contrário. Quem de nós também não já viu uma pessoa que já pensou em desistir? Talvez que muitas vezes sentou ao nosso lado. Quem nunca presenciou isso? E o que nós, como cristãos, como pessoas que conhecemos a Deus, temos feito ou fizemos para com essas pessoas que por algum momento estava desanimado? O que nós temos feito por essa pessoa? Então, as atitudes de Marcos não agradou a Paulo, que o julgou desfavoravelmente por algum tempo. Muitas das vezes nós temos se comportado como Paulo, né? Vamos pela primeira impressão, desanimou, a gente já exclui aquela pessoa. Nós muitas das vezes, porque a pessoa foi fazer algo, fez errado, ou não conseguiu fazer, nós temos essa mania de já excluí-la, dizer que não serve mais. E nós não devemos agir dessa forma. Por esse motivo, quando houve uma outra oportunidade que fizeram junto, outra viagem missionária, Barnabé quis levar consigo Marcos, mas Paulo não consentiu. Isso está registrado lá em Atos 15, 37 e 38. A partir desse momento, Barnabé e Paulo discutiram e se separaram por conta de Marcos, para que Marcos tivesse uma nova oportunidade de ser formado e incentivado pelo seu primo mais experiente. Irmãos, era só o que ele precisava, era uma oportunidade. Muitas das vezes também na nossa vida, nós só precisamos de uma oportunidade. As pessoas que estão ao nosso lado, às vezes só precisam de uma oportunidade. E essa oportunidade não vai vir das pessoas lá fora, depende de nós. Nós não podemos excluí-las. Nós temos que ser essa porta para essas pessoas. E Barnabé viu isso. Barnabé, como conhecedor de Cristo, ele viu
que Marco precisava dessa oportunidade. Essa deserção fez com que Paulo julgasse por algum tempo desfavoravelmente a Marcos. Mas por outro lado, Barnabé se inclinava a desculpá-lo devido à sua inexperiência. Ele estava ansioso para que Marcos não abandonasse o seu ministério, pois nele via qualidade que o habilitaria para ser um útil obreiro de Cristo. Graças a Deus por isso, anos depois, seu empenho de Barnabé por Marcos foi ricamente recompensado, pois o jovem se entregou sem reserva ao Senhor e à tarefa de proclamar a mensagem do Evangelho em campos difíceis. Veja que quando ele estava em campos difíceis, na primeira missionária, ele desanimou-se. Agora não, depois que Barnabé deu a mão, o cuidou, o ensinou, ele agora espontaneamente, ele foi para o campo difícil. Ele foi proclamar a palavra de Deus em campos difíceis. Sobre a bênção de Deus, óbvio, e a sábia orientação de Barnabé. Ele se tornou um valoroso obreiro, inclusive auxiliando a Paulo em seu ministério, que Paulo fala que ele foi muito útil. Nós podemos ver isso em 2 Timóteo 4,11, quando Paulo estava preso, já prestes a morrer, que ele chama Lucas e a Marcos também, que era muito útil ao seu ministério. Então veja, a atitude de uma pessoa, irmão, quando realmente conhece a Deus. Quando essa pessoa conhece a Deus, a atitude não é de prejulgar o seu semelhante, não, é de dar a mão, é de ajudá-lo, é de estender. A Bíblia nos fala que quando verdadeiramente nós conhecemos a Deus, o nosso dever é suportar o fardo, ajudar a levar o fardo um dos outros. E nós temos que estar pensando, será que nós estamos levando o fardo um dos outros, ou nós estamos colocando mais fardo sobre as outras pessoas? Que nós venhamos refletir cada vez mais sobre o Deus que nós servimos, se nós verdadeiramente temos seguido a sua palavra, se nós temos seguido a sua palavra, se nós temos obedecido. Como eu falei, não é difícil nós encontrarmos pessoas que se dizem cristãs, mas quando nós vamos ver as suas posições, o seu comportamento, o seu linguajar, as suas atitudes, não condiz com uma pessoa cristã. Falta muito do amor de Cristo, e por isso, verdadeiros cristãos, como hoje nós sabemos, somos julgados por esses tipos de pessoas, que se dizem cristãos, mas têm uma atitude anticristã. E nós não podemos fazer parte, ou ser conivente com essa atitude, com esse pensamento dessas pessoas. Nós temos que ter a nossa posição, como verdadeiro servo de Deus, como pessoas que verdadeiramente conhecemos a Deus. Essa deve ser a nossa atitude, de cristão que conhecemos a Deus. Não adianta nós falarmos que conhecemos a Deus, não adianta nós falarmos que queremos ser missionário, que queremos ir para o campo, fazer isso e aquilo, se ao nosso lado tem pessoas sofrendo e nós fazemos vistas grossas. Não adianta nós dizer a Deus, orar a Deus que abençoe fulano, cicrano, se nós não estamos dispostos a abençoar essas pessoas. É muita hipocrisia nossa orar a Deus para saciar a fome de muitos e nós não estarmos dispostos a abrir o nosso bolso muitas das vezes para ajudar pessoas que estão ao nosso lado e passam fome. Pessoas que necessitam tão pouco, muitas das vezes de uma vestimenta, muitas das vezes apenas de uma palavra, como Marcos, precisava apenas de um apoio. E muitas das vezes nós temos sido omissos nessas questões. Muitas das vezes nós temos sido muito ágil, muito rápido ao julgar pessoas, muito rápido para julgar a pessoa pelo que ela aparenta ser, pela sua vestimenta. Mas nós temos sido muito omissos quando é para dar a mão e caminhar junto com essa pessoa. Tem faltado isso no cristianismo. E o cristianismo é feito por nós, irmão. Nós, esse papel pertence a nós que se dizemos cristãos, seguidores de Cristo, que falamos que conhecemos a Cristo.
Se nós verdadeiramente conhecemos, nós devemos ser como Ele é. Nós devemos agir como Ele é, fazer as suas práticas, obedecer a sua palavra, o que Ele nos ensinou. De sorte que nós só conseguimos demonstrar que verdadeiramente conhecemos a Cristo pela obediência da palavra de Deus, como eu já falei. Porque é impossível você ser cristão, você dizer que é cristão se você não obedece a palavra de Deus. Você não vai saber a quem nem você está seguindo, se você não obedece, se você não conhece a verdadeira vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a nossa vida não é ser mais que vencedor, como muitos pregam. Não é ser cabeça, não é ser o melhor do nosso trabalho. Não que nós não devemos, mas com humildade. Mas não é o que pregam por aí. Nós devemos verdadeiramente conhecer a palavra de Deus, seguir a esse Deus com humildade. E seguindo a esse Deus, é impossível que pela manifestação do seu amor, a nossa vida não seja transformada, irmãos. É impossível que uma vez nós conhecendo verdadeiramente a Deus, conhecendo esse Evangelho, as nossas atitudes não mudem, o nosso gosto, o nosso ser, o nosso falar não mude, porque as coisas desse mundo já não nos agradam mais. O nosso Deus é outro, é um Deus santo, e como eu falei no pensamento judaico-cristão, quando nós conhecemos esse Deus, automaticamente nós também desejamos ser santo como Ele é. Eu não estou dizendo que nós vamos ser perfeitos, não, mas nós vamos procurar ser santo como Ele é. Nós vamos procurar seguir o seu caminho, seguir fazer o que Ele nos ensinou, o que a sua palavra nos ensina, o que a sua palavra nos ensina a fazer, a prática do amor, a obediência à sua palavra. Então que nós venhamos, assim como Barnabé, ter um coração aberto, uma mente aberta, para que o amor de Deus, essa compaixão de Cristo venha exalar através da nossa vida, que nós não venhamos ser pedra de tropeço para as pessoas, não, que as pessoas, através da nossa vida, venham verdadeiramente ver Cristo, através de cada um de nós, no nosso trabalho. Eu acho muito gratificante quando a gente está num determinado local que nós não conhecemos ninguém, estamos ali, não sei, talvez num consultório alguém, e a pessoa olha para você e diz: você é crente? O que a gente se pergunta, o que é que ela viu em mim? Eu que era tão pecador, eu que era tão falho, que sou, né? Mas as minhas práticas eram tão medíocres, e hoje ela vê, que santidade ela vê. Agora, será que ela tem visto em nós um crente em Cristo Jesus, ou um crente, permita o termo, um crente mala? Nós temos que ter cuidado com a nossa conversão. Nós temos que ter cuidado ao mostrar ao mundo o verdadeiro Deus que nós seguimos. Porque talvez a gente não perceba, mas o mundo todo está nos vigiando. Está vendo nossas atitudes, está vendo os nossos passos, o que nós falamos. Não se engane. Quando você está dentro de uma igreja, existe N pessoas só esperando um tropeço seu para acusar. Pouquíssimas pessoas para ajudar, mas inúmeras pessoas para te acusar, para querer te derrubar. Então que nós venhamos olhar apenas para Cristo, irmãos. Que nós venhamos ter a nossa vida voltada para Cristo. E isso nós só conseguimos através da sua palavra, do conhecimento da sua palavra, do verdadeiro conhecimento desse Deus. Porque uma vez conhecendo esse Deus, aí sim, nós podemos nos aprofundar nele e ser regenerado através da sua palavra. Essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos essa noite, uma mensagem breve, e que o Senhor fale ao nosso coração, que nós venhamos
através da sua palavra, assim como Barnabé, cada vez mais exalar o amor de Cristo, exalar verdadeiramente através da nossa vida esse Deus em que nós conhecemos. Amém? Que Deus abençoe. Pastor Rony.